Oi gente, como vocês estão? Mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer um devocional juntos. O nosso devocional especificamente é em Marcos capítulo 9, 23 e 24. Porém, a gente precisa saber o que estava acontecendo ali e eu vou contextualizar para vocês. Lembra daquela situação que Jesus vai para o monte, leva 3 discípulos e ali aparece Elias e Moisés? Depois que acontece aquilo ali, eles descem do monte para encontrar os outros discípulos. Na hora que eles vão ao encontro deles, percebem que está acontecendo uma confusão, uma multidão e Jesus pergunta, o que está acontecendo aqui? Então um homem se prontifica a falar que o filho dele estava endemoniado, o filho dele se arriscava contra a própria vida, espumava pela boca, caía no chão, enfim. E falou que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então Jesus, ele faz o comentário de que pequena fé esse povo tem, né? Há quanto tempo eu ainda vou ter que esperar para que vocês consigam fazer essas coisas? E aí ele fala assim, traga-me o menino. Quando trouxe o menino já caiu no chão, já espumou pela boca, né? O demônio ali se agitou dentro do menino. E aí Jesus pergunta pro pai, quanto tempo que ele tá assim? E o pai responde que ele é assim desde pequeno, que ele atenta contra a própria vida, aquelas situações que eu já expliquei. E aí ele fala, tenha misericórdia de nós. E se o Senhor puder fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Se eu posso? Perguntou Jesus. Qualquer coisa é possível para aquele que crê. O pai imediatamente respondeu, eu creio. Ajude-me a ter mais fé. A resposta de Jesus começa com uma pergunta retórica. Se posso? Porque o pai do menino naquele momento, ele estava em dúvida, ele não estava depositando totalmente a confiança. Ele pergunta para Jesus se Jesus pode fazer aquele milagre, demonstrando a falta de confiança que ele tinha em Jesus. Mas logo em seguida, nessa pergunta retórica, Jesus faz um convite para ele. Jesus fala, qualquer coisa é possível para aquele que crê. Naquele momento, Jesus está instigando a ele a pensar que se ele tiver fé, então ele vai ter aquilo que ele tanto pede para Cristo, porque Cristo pode fazer. E aí o pai responde, eu creio, ajude-me a ter mais fé. E pode parecer muito contraditório de início, porque ele diz que crê, mas ao mesmo tempo pede para que tenha fé. Como que isso acontece, né? Mas não há nada mais humano do que isso. Nesse momento, o pai, ele reconhece que ele crê, ele entende ali o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele olha para si e reconhece a insuficiência de sua fé. Ele entende que ele não tem fé o suficiente e ele pede para Jesus para que ele tenha essa fé. Esse versículo diz pra gente que a fé, ela não é um sentimento, ela é o momento que a gente escolhe crer, é uma escolha que a gente faz. E essa escolha, ela não depende se você tá 100% certo do que tá acontecendo ali. Você tem dúvidas, é natural que nós, seres humanos, tenhamos dúvidas, a nossa fé é fraca, sabe? A gente tem que reconhecer essa insuficiência nossa, e que nesse momento que a gente reconhece essa insuficiência, que a gente faça igual esse pai fez, que é pedir para Cristo que tenha mais fé, pedir para que Cristo ajude neste momento em que a gente vê que a nossa fé é insuficiente. Lembre-se sempre que a fé não é a ausência de dúvidas, mas é escolher crer apesar dessas dúvidas. Que a gente entenda que, principalmente, a gente só vai conseguir passar por cima dessas dúvidas e crer de uma forma plena quando a gente vai atrás do Espírito Santo de Deus. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, nos chegamos a Deus pedindo para que Deus conserte isso em nós, para que Deus mude isso, transforme nosso coração. Agostinho vai dizer o seguinte, via neste texto uma expressão da graça de Deus que fortalece a fé humana, mostrando que, até para crer, precisamos da ajuda de Deus. A vida que um cristão tem que viver é uma vida de dependência de Deus, em que você reconhece e seja sincero consigo mesmo sobre as suas insuficiências, em diversas situações da vida em que você crê, mas não crê o suficiente, que você tem dúvidas, que você não sabe bem o caminho que você está tomando, mas que você busque a Deus neste momento, que você seja totalmente dependente de Deus ao ponto de falar, Deus, até mesmo para ter fé em Ti, eu preciso que o Senhor haja em mim. Quando a gente lê esse versículo rápido, a gente pode até julgar o pai, falar, como assim? Ele chegou até Jesus estava ali e ele ainda fala se Jesus pode fazer algo. Mas quantas vezes a gente não tem essa dúvida no nosso coração? A gente tem um problema no trabalho, a gente tem um problema nas nossas relações pessoais, a gente tem um problema na nossa casa e a gente, às vezes até mesmo uma enfermidade, e aí a gente fala, será que Jesus pode? Será que Jesus vai? Será? Sabe? A gente fica naquela dúvida de, será que Deus pode fazer isso por mim? Como se Deus não fosse o criador do mundo. A gente se esquece por um momento porque a dúvida toma no nosso coração. Não há nada mais humano do que isso, sabe? A gente, em nossas mazelas em relação à fé, nós somos muito fracos nela.
É importante destacar que esse versículo, qualquer coisa é possível para aquele que crê, é um convite para que a gente creia, mas não é uma ideia de que tudo que você quiser, Deus vai te dar. Porque o nosso coração, ele é muito enganoso. A gente age muito de acordo com a carne, por mais que a gente pense que a gente tem as melhores das intenções. E Deus também tem planos pra gente, né? E às vezes a gente não tá alinhado com esse plano de Deus. Então é importante a gente sempre entender que só vai ser feito a vontade de Deus no final das contas, porque Ele é o soberano sobre nossas vidas. Não podemos agir como os filhos mimados, que, porque eu quero isso, quero aquilo, então Deus vai me dar tudo porque esse versículo fala isso. Não é isso. Principalmente se a gente usar a coerência bíblica, né? A gente olha outros versículos, a gente olha outras passagens e a gente vê que o que prevalece sempre é a vontade de Deus. Mas entenda, se for da vontade de Deus, então tudo é possível para aquele que crê. Isso é um convite para que a gente creia cada vez mais, que a gente seja dependente de Deus nas menores das situações. Quando a gente vê que algo falta em nós, então que a gente busque em Deus. E que a gente não fique buscando sozinho pelas nossas próprias forças, que a gente entenda que quem pode transformar o nosso coração unicamente é Deus. O único lugar que você vai chegar seguindo você mesmo é o inferno, por assim dizer. Porque é onde seu coração te leva, é onde a sua carne te leva. Mas o que te traz a santidade é Cristo Jesus. E hoje eu convido vocês a meditarem nisso na vida de vocês. Se vocês estiverem passando por uma situação difícil em que vocês precisam confiar em Cristo, em que vocês precisam ter fé, então meditem nisso, sabe? Meditem essa situação que você está passando e comecem a confiar mais em Deus. Comecem a ter fé naquilo que vocês têm pedido. E que principalmente, caso vocês vejam que vocês não têm essa fé toda, que vocês têm aí uma insuficiência, por assim dizer, então que vocês busquem ainda assim em Deus. E que isso também seja um motivo de esperança para aqueles que estão confusos, perdidos. Entenda que se você buscar a Cristo, não só na questão da esperança para uma situação ser resolvida, mas talvez para a situação espiritual sua seja resolvida, que você entenda que você possa buscar isso em Deus. Mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja desolado, mesmo que você não veja saída para a situação que você está. Sempre tem uma saída e essa saída é Jesus. Meus amigos, eu espero que esse devocional tenha feito diferença na vida de vocês. Eu lembro que eu passei muitas vezes por essa passagem, quantas vezes eu já vi ela, mas nunca me atentei a esses detalhes, sabe? Nunca me atentei no ajude-me a ter mais fé, que foi o versículo assim específico que me tocou. E eu espero que vocês se atentem mais também aos versículos que vocês têm lido, porque a gente sempre descobre coisas novas. Essa coisa mais linda da Bíblia, né? Que a gente sempre tá lendo, mas sempre tá sendo transformado de formas diferentes, né? Então eu espero que eu tenha passado um pouco disso pra vocês. Curtam, compartilhem e comentem esse vídeo, porque me ajuda bastante, principalmente que eu tenho iniciado aqui no YouTube. E, bom, é isso. Até o próximo vídeo.